No dia 5 de abril de 2015, Victoria Cilliers, de 39 anos, ficou na porta aberta de uma aeronave e olhou para a planície de Salisbury, no sudoeste da Inglaterra, a uma altura de 1.200 metros ou 4.000 pés. Depois de apreciar a vista por um momento, ela saltou, confiando em seus muitos anos de experiência como paraquedista e no paraquedas preso às suas costas. Enquanto começava sua longa queda em direção à terra abaixo, ela se sentia bem, livre e feliz, fazendo algo que amava. Ela não poderia imaginar naquele momento que o paraquedas em suas costas falharia e que em breve ela se juntaria ao pequeno grupo de pessoas que milagrosamente sobreviveram a uma falha de paraquedas. O paraquedas foi imaginado muitos anos antes de se tornar realidade prática. Muitos inventores nos anos 1700 e 1800 experimentaram usar grandes pedaços de tecido para desacelerar a queda de um ser humano e permitir que ele pousasse suavemente o suficiente para evitar ferimentos. Os primeiros modelos de paraquedas não se pareciam com o que reconheceríamos hoje como um paraquedas. Eles eram enormes e desajeitados. O primeiro salto de paraquedas bem-sucedido foi realizado em 1797 pelo balonista francês André-Jacques Garnerin, e sua invenção tinha pouco em comum com os paraquedas modernos de hoje, usados no corpo. Em vez disso, seu dispositivo tinha um cesto parecido com o de balão de ar quente e uma copa que se abria como guarda-chuva. Ele era levado ao alto por um balão até uma altura de 1.000 metros ou cerca de 3.000 pés, e então era solto. O aparelho oscilou violentamente enquanto caía. Não havia nenhuma abertura no dossel, então ela balançava de um lado para o outro enquanto o ar escapava por baixo, por fim fazendo um pouso turbulento que deixou seu inventor abalado, pálido e levemente enjoado, mas vivo. No século seguinte, várias tentativas foram feitas para aprimorar o paraquedas, algumas mais bem-sucedidas que outras. O inventor francês Franz Reichelt acreditava ter sido o primeiro a acertar o projeto de um paraquedas usado no corpo em 1912, mas infelizmente morreu ao fazer um salto ousado da Torre Eiffel enquanto tentava demonstrá-lo. Com o início da Primeira Guerra Mundial, mais tempo, energia e recursos foram investidos na aviação e os projetos de paraquedas melhoraram continuamente. Logo, os paraquedas podiam ser razoavelmente armazenados dentro de um cockpit e até mesmo usados sem perder muita mobilidade. Muitos dos primeiros casos de sobrevivência a falhas de paraquedas ocorreram durante as guerras. Há, por exemplo, o caso de Nicolas Alcamada. Aos 21 anos, Nicolau foi à guerra como artilheiro de cauda na Força Aérea Real do Reino Unido. No dia 24 de março de 1944, ele e outros 7 membros da tripulação embarcaram em um bombardeiro pesado Avro Lancaster e decolaram para uma missão de bombardeio noturno sobre Berlim. A missão foi um sucesso, mas no caminho de volta eles foram fortemente atacados por aviões de caça da Luftwaffe. Quando o Lancaster pegou fogo, Nicholas enfrentou uma decisão terrível: ficar a bordo e correr o risco de morrer queimado ou pular do avião. Havia paraquedas a bordo, mas as chamas já os haviam inutilizado. Pular seria uma sentença de morte, mas Nikolai não hesitou. Ele se lançou do avião e caiu 5.490 metros ou 18.000 pés até o solo abaixo. Por uma sorte imensa, ele sobreviveu, sua queda foi amortecida por uma copa de árvores densa, mas macia, e um grande banco de neve. Sua única lesão foi uma torção no joelho, e de fato ele estava em tão boa saúde que quando foi capturado por soldados alemães, eles se recusaram a acreditar em sua história. Só depois de encontrarem e examinarem os destroços do avião do qual ele havia saltado, é que eles admitiram que ele estava dizendo a verdade. Mais tarde, em um campo de prisioneiros de guerra, ele recebeu uma documentação especial da Gestapo para registrar a incrível circunstância de sua sobrevivência. Enquanto os 7 companheiros de tripulação de Nicholas morreram na queda do bombardeiro, o próprio Nicholas sobreviveu.
Ele conseguiu sobreviver à guerra e viveu até os 60 e poucos anos. Nicolau Alcamada não foi de forma alguma a única pessoa a sobreviver pulando de um avião sem paraquedas. Outro caso que recebeu enorme atenção da mídia quando aconteceu, em 1971, foi o de Juliane Kopica. Com apenas 17 anos, ela sobreviveu a uma queda de 3.000 metros ou 10.000 pés, quando o avião em que estava foi atingido por um raio e se desintegrou. Ela foi ejetada, mas ficou presa a uma fileira de assentos que atuou como rotor e reduziu a velocidade da queda. Quando ela caiu na copa da floresta tropical abaixo, sofreu ferimentos graves, mas acabou sobrevivendo e conseguiu caminhar até um local seguro. Existem dezenas de histórias como essas de pessoas que, por um aparente milagre, sobreviveram a uma queda que deveria tê-las matado. Na maioria dos casos, essa queda foi resultado de um trágico acidente. Mas o caso de Victoria Cilliers é um pouco diferente. Quando Victoria Cilliers, de 39 anos, fez um salto de paraquedas em 5 de abril de 2015, ela não estava preocupada com suas chances de sobrevivência. Na verdade, ela estava ansiosa pela experiência. Ela já havia feito milhares de saltos antes e era qualificada como instrutora de paraquedismo. Ela era apaixonada por essa atividade e não tinha razão para pensar que aquele salto, presente do marido, seria diferente dos outros. Ao sair do avião, a 1.200 metros ou 4.000 pés, Victoria lembra que se sentiu bem. A vista de tirar o fôlego, a dose de adrenalina e a emoção de despencar em direção ao solo se combinaram para lembrá-la do motivo pelo qual ela amava o paraquedismo. O bom humor dela não mudou quando tentou abrir o paraquedas principal e ele falhou. Ela lutou com ele por um momento, mas rapidamente percebeu que não adiantava. Ela teria que soltá-lo e usar o paraquedas reserva. Sem problema, ela já tinha lidado com falhas assim antes. Calmamente, Victoria soltou o paraquedas principal e acionou o reserva. Só quando o paraquedas reserva se enrolou imediatamente que Victoria percebeu a gravidade da situação. Ela despencava em direção à terra, girando sem controle e sem nenhum outro equipamento em que pudesse confiar. No entanto, ela não pensou em morte. Em vez disso, concentrou sua atenção em sobreviver à queda na qual estava presa. Ela sabia que era possível sobreviver a uma falha de paraquedas, assim como Nicolas Alcamada e Julian Kopica haviam feito décadas atrás. Ela sabia que podia agir para aumentar suas chances. Por exemplo, ir até um corpo d'água, se disponível, e abrir o corpo para aumentar a resistência do ar e reduzir a velocidade da queda. Havia pouco tempo para fazer qualquer uma dessas duas coisas antes que ela atingisse o solo. Não havia corpos d'água para onde mirar, mas por sorte ela caiu em um campo recém-arado, onde a terra solta estava empilhada em grandes montes. Esses montes absorveram um pouco do impacto. O paraquedas reserva embolado a colocou em rotação, o que também reduziu um pouco sua velocidade de descida. Victoria Cilliers atingiu o chão e sobreviveu. Ainda assim, foi uma queda extremamente forte. Ela teve vários ossos quebrados e uma lesão na coluna. A equipe em solo, que tinha testemunhado sua queda a pouca distância, correu até ela, mas inicialmente se aproximou com um saco para cadáver em vez de um kit de primeiros socorros, convencidos de que não havia nenhuma chance de ela ter sobrevivido. Mas ela sobreviveu. E não só isso, mas ela conseguiu se recuperar completamente da lesão na coluna, eventualmente se encontrando em uma posição não só de voltar a andar, mas também de retornar ao paraquedismo. A escola de paraquedismo que organizou o salto achou suspeito que ambos os paraquedas de Victoria falharam. Eles entraram em contato com a polícia, que iniciou uma investigação e rapidamente constatou que alguém próximo de Victoria era o responsável. Seu marido, Emile Cilliers. Desejando receber uma apólice de seguro de vida de 120.000 libras, ele fez 2 tentativas de acabar com a vida de Victoria. Ele tentou primeiro danificar a válvula do fogão a gás para liberar gás na casa e possivelmente causar uma explosão.
Quando Victoria descobriu a válvula danificada, ele disse que tinha sido um acidente e Victoria acreditou nele, até brincando e dizendo: "Você está tentando me matar?" Na segunda tentativa, ele sabotou o paraquedas dela, levando o equipamento ao banheiro do aeródromo pouco antes do salto. Lá, ele embolou as linhas do paraquedas principal dela e removeu partes do reserva. Essa sabotagem quase foi descoberta, já que o horário inicial do salto dela foi remarcado de última hora devido ao mau tempo. Em vez de devolver o paraquedas sabotado para a loja de equipamentos, o marido de Victoria insistiu em guardá-lo em um armário que ambos usavam no aeródromo. Algo que ia contra os procedimentos padrão, mas Victoria concordou, pois isso economizaria tempo no salto remarcado dela. Mesmo com evidências da manipulação de Emílio apresentadas a Victoria, ela relutou em acreditar no que ele parecia ter feito. Eles eram casados há anos e tinham uma família. Embora o relacionamento deles raramente tenha sido feliz ou fácil, ela ainda tinha dificuldade em acreditar que ele recorreria ao assassinato. No final, um júri decidiu que Emile era culpado de tentar assassinar Victoria Cilliers. Ele foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 18 anos. Nicolau Alcamada, Juliane Koepke e Victoria Cilliers caíram de um avião sem paraquedas, cada um por um motivo diferente. Todos os três sobreviveram. Os três se recuperaram dos ferimentos. A própria ideia de sobreviver a uma queda de avião sem paraquedas parece absurda, impossível. E, no entanto, ao longo da história, um número muito pequeno de pessoas conseguiu exatamente isso.